Meus irmãos e meus amigos, muitíssimo bem-vindos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia. Você está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal e participe todo sábado conosco de nossas reflexões. Meus amigos, hoje nós vamos fazer o estudo Perguntas e Respostas na sua edição 16. São aquelas questões que nos chegam no canal, né? As pessoas escrevem suas dúvidas e nesse estudo a gente procura responder como a doutrina enxerga essas questões. A primeira questão, eu tenho certeza que alcança a grande maioria de todos nós, que nos cobramos, né? Que dizemos assim: se eu tivesse naquela época a maturidade que tenho hoje, pontinhos. Gente, a pessoa diz assim: nasci numa família onde busquei sozinha a moralidade e o caminho correto para a minha existência. Casei-me aos 18 anos e meio e tive 2 filhos. Qual a punição que sofrerei, pois não detectei as dificuldades existenciais dos meus filhos desde cedo? Hoje conheço a doutrina espírita e, se já conhecesse antes, as coisas teriam sido diferentes. Olha aí. Minha irmã que escreveu essa questão. Como diz Chico Xavier, em matéria de reencarnação, nós não erramos de endereço, não é? Nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para o nosso crescimento. Então, não é obra do acaso que você, minha irmã, chegou naquela família que teve que lutar quase que sozinha pela sua existência, pela sua moralidade, pelos melhores caminhos a percorrer. O que fez você, então, segundo você mesma relatou para a gente, que aos 18 anos e meio, você viu como uma boa alternativa, não é? Casar-se, e desse casamento você teve seus 2 filhos. Ora, Deus é soberanamente justo e bom. Então, Deus não vai te punir, minha irmã. Deus não pune ninguém. Agora, é natural que a gente mesmo, quando vai ganhando consciência, nós vamos nos cobrando de que poderíamos ter feito um pouco melhor. Mas ninguém ganha consciência, minha irmã, numa existência de um dia para o outro. Que bom que hoje você conhece e vive a doutrina espírita e que já compreende, não é, os melhores caminhos, a forma de orientar, até porque você ainda está a caminho com seus 2 filhos. Então, a questão é essa: não haverá uma punição, mas a cada dia nós podemos ir fazendo melhor hoje o que não fizemos ontem. E aí a mesma irmã nos pergunta assim: o que fazer então se o tempo passou e não pude fazer o melhor? Os espíritos dizem assim, que em matéria de amor nunca é tarde, não é? Sempre há tempo para fazer o nosso melhor. Agora, com conhecimento e a maturidade, minha irmã, que a doutrina espírita te proporcionou. Então, continue atenta, estás ao lado dos teus filhos, continue agora com essa maturidade, os orientando ainda melhor, porque, como diz Chico numa belíssima mensagem, se não podemos voltar no tempo e modificar o que fizemos, podemos, a partir de agora, fazer um novo fim. Na realidade, seus filhos, como nós, somos espíritos. Eles ainda terão muitas jornadas adiante. Então, o teu plantio de hoje, que no seu coração ainda é uma angústia porque podia ter começado antes, não se preocupe, nem se cobre e siga adiante. Faça agora, minha irmã, o seu melhor.
seja exemplo para esses seus filhos, pontue os conceitos que a doutrina nos traz sobre bem viver, sobre o dever que devemos realizar, sobre a resignação, sobre a paciência, enfim, sobre tantos temas que a doutrina nos esclarece, e siga adiante, não é? Não adianta a gente ficar preso no que fez no passado, porque o remorso nos paralisa. Na verdade, tenha a compreensão de que naquela época você fez o seu melhor. Era aquilo que de melhor, com certeza, você possuía. Ah, mas hoje eu enxergo que não foi o melhor assim, mas era a sua realidade da época. E assim, gente, meus amigos, meus irmãos, isso serve para tudo, não é? A cada dia que nós vamos experimentando a nossa jornada terrena, nós vamos ganhando em maturidade e aí vamos sim tomando a consciência de que temos um grande e belo futuro pela frente para a gente realizar ainda o nosso melhor. Então, minha irmã, espero que tenha atendido suas questões e siga em frente. Deus, soberanamente justo e bom, há sempre de te conceder novas oportunidades de recomeço e de crescimento. A nossa terceira questão diz assim: como se formam as famílias humanas? Isso é planejado mesmo? Pois a maioria que conheço não se entende nunca. Veja que questão interessante, não é? A pessoa diz assim: será que há realmente um planejamento? E nos foge muitas vezes a compreensão. Por que que nas famílias humanas o grau de desentendimento é grande, não é? Vamos ver aqui o que nos dizem os espíritos. As famílias humanas se formam de espíritos afins, afins pelo amor ou pela dor, pelos compromissos passados, pois nada se perde no tempo, e nossos laços criados nos reaproximam na jornada, onde reencontramos aqueles que nos fizeram sorrir ou chorar, ou que nós os fizemos também sorrir ou chorar. Gente, são os laços da reencarnação que nos reaproximam, não é? Tudo que nós fazemos em matéria de convivência, tudo fica registrado. Nada se perde no tempo, nem no espaço. Então, as famílias humanas se reúnem de espíritos comprometidos uns com os outros. Volto a dizer o que falam os espíritos. Muitas famílias, alguns entes ali se aproximam pelo amor, que já os unia do passado, não é? E os reaproximou no presente, mas a grande maioria ainda se reaproxima pelo laço dos compromissos adquiridos. E voltam para se compreenderem novamente, para juntos se reabilitar perante a justiça divina, porque no nosso grau evolutivo, habitantes de um plano de provas e expiações, ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos, mas com toda a potencialidade divina, porque é Deus em nós, que nós podemos sim dar grandes passos avançando no nosso aperfeiçoamento espiritual. Fizemos bem recente, dizendo assim o tema, o lar, não é? Ainda é a grande escola. Assistam esse estudo anterior, tem 2 estudos para trás isso, e nós trouxemos um clareamento, né? Mostramos assim como que a grande escola ainda é a família terrena. Então, há um planejamento sim, respondendo à pessoa que fez a pergunta, sempre há um planejamento no mundo espiritual e as famílias não se formam no mundo material por obra do acaso. Muito, mas muito longe disso. Há um grande planejamento e à medida em que formos evoluindo, vamos nos entender melhor. Vamos então, gente, para a nossa quarta questão. A pessoa diz assim: li certa vez o conceito de família espiritual,
Por favor, me fale a respeito. É um conceito belíssimo e maravilhoso. Os Espíritos dizem assim: a família espiritual são aquelas duradouras de antes, durante e após a encarnação, formada de espíritos afins e que se procuram pelos laços do amor e da compreensão, que pensam parecido e vivem de valores verdadeiros e profundos. Seus gostos e preferências se harmonizam e mesmo após o desenlace pela desencarnação, se acompanham e se ajudam mutuamente. Isso aqui foi um espírito amigo que nos trouxe, gente. Então vou até repetir. São aquelas famílias duradouras de antes, durante e após a encarnação, formada de espíritos afins e que se procuram pelos laços do amor e da compreensão, que pensam parecido e vivem de valores verdadeiros e profundos. Seus gostos e preferências se harmonizam e mesmo após o desenlace pela desencarnação, se acompanham e se ajudam mutuamente. Então vejam que conceito maravilhoso nos traz a espiritualidade sobre a família espiritual. Para quem pediu comentário a respeito, é isso. Essa é a verdadeira família, que os espíritos se aproximam pelos laços profundos da afinidade, do entendimento, do amor. Por isso que os espíritos, fazendo um comparativo da família material com a família espiritual, eles dizem: a família material muitas vezes se dissolvem no trajeto durante a própria jornada, mas a família espiritual não. Antes, durante e após a encarnação, continuam se procurando, se auxiliando mutuamente, planejando os seus aperfeiçoamentos espirituais. Jesus, então, nos trouxe esse entendimento de uma forma muito precisa, de uma forma muito clara, quando diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é isso? Ele, quando foi indagado pelos discípulos, eles disseram: olha, lá fora está tua mãe e teus irmãos. Ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele trazia para nós, naquela época, exatamente o conceito de família universal e espiritual, que se reúnem fazendo a vontade do Pai. Então, gente, espero que tenham gostado de mais esse estudo de perguntas e respostas. Se gostaram, por favor, deixem aqui o seu joinha, o seu like, divulguem, comentem durante a semana aqui no canal. E se você está aqui, volto a dizer, pela primeira vez, se inscreva. Gente, que Deus nos encha o dia de muita paz, de muito entendimento em nossas famílias e que possamos juntos estar aqui no próximo sábado. Muita paz e luz a todos nós.